Olá, começando mais um Interação Podcast. Você que está chegando agora e ainda não é inscrito, já se inscreva, ativa o sininho para receber notificação dos próximos episódios. Não esquece de deixar seu like e comentar aqui embaixo, nosso chat tá aí, viu? Você pode participar também. Quero começar agradecendo aos nossos patrocinadores, ao presidente dos 5 comerciários, Mogi das Cruzes, Suzano, Biritiba, Mirim, Salesópolis e Guararema, o senhor Jair Mafra, que faz um trabalho muito importante junto aos trabalhadores já há muitos anos, e também levanta uma bandeira importantíssima da violência contra a mulher. Se você quiser mais informações, tem o site aí na tela, é só você clicar e acessar a plataforma. Agradecer também a Pepper Blend, que é a maior indústria no setor alimentício voltada ao mercado adulto. Para você que gosta de produtos para namorar, a Pepper traz, além de mais prazer, sabor e muita diversão, porque olha, além de géis comestíveis, tem linha energético, tem diversos produtos que você pode incrementar aí na hora da sua relação com seu parceiro, com a sua parceira, e lembrando que tem a linha Amor disponível já também na plataforma para você poder ter aí a sua dose diária de cuidado, viu? Maiores informações, só pepperblend.com.br. Agradecer também a Embalixo. Olha, você que é minha amiga inscrita, meu amigo inscrito, gosta de cuidar da casa, sabe, me acompanha aqui lá em casa, eu só uso produtos da Embalixo. Gente, não tem como. Pensar em praticidade e segurança, automaticamente a gente pensa na Embalixo. A Embalixo traz diversos modelos de sacos para você poder aí, não só na sua empresa, como na sua casa, também poder ter muita praticidade na hora de você descartar o seu lixo. E a nova linha que eles têm agora é a bloqueadores de odores. A linha bloqueador de odores, ela vem com neutralizador no cheirinho de lavanda, que traz aquele cheirinho mais gostosinho no ambiente. Aquele odor do lixo não vai ficar ali no ambiente quando você for descartar o seu lixo. E o melhor, vem com alça. Você puxou a alcinha, já fechou o lixo e descarta com uma praticidade que só a Embalixo tem. Lembrando que lá no site você encontra diversos produtos da Embalixo, conhece mais da marca, e tem linha pet também, viu? A linha pet está disponível lá também para você que tem pet em casa. Então não se esqueça, quando você pensar em praticidade e segurança, você já sabe, pensa na Embalixo, porque a Embalixo vai trazer tudo isso e muito mais para você, viu? Site e o @ na tela. Mandar um beijo também pro pessoal da Constrói Store, que tá a coleção nova, outono e inverno, e lá também tem a linha alfaiataria exclusiva da Constrói Store, linho puro. Vale a pena você ir lá na loja conferir. Tá imperdível essa oportunidade de poder deixar aí o seu guarda-roupa nessa estação impecável. E também a Miox Eyewear, para você que gosta de óculos de sol, lá você encontra diversos modelos, tanto em acetato quanto ferro polarizado, lentes UV400, anti-risco e o melhor, diversos modelos que vão se encaixar aí no seu estilo. O envio é para todo o Brasil e o melhor, R$ 99,90 cada óculos. Vai ficar sem o seu? Acho que não, né? Bom, vamos começar falando agora do nosso convidado. Hoje eu tô recebendo aqui um amigo, vocês sabem que eu adoro trazer amigo aqui, bater papo comigo, porque a gente fala mesmo. Ele não é dessa área da qual a gente vai abordar hoje, porque ele veio de uma área farmacêutica, se eu não estou errada, e ingressou no mundo dos negócios voltado à gastronomia, vamos dizer assim, porque ele tem um gastrobar aqui na região, conhecidíssimo, um dos maiores espaços para você, para sua família poder também, aí olha,
desfrutar de uma tarde, de um almoço, de um jantar delicioso, porque além de tudo, você ainda tem música ao vivo e muito mais. E pelo que eu fiquei sabendo aqui nos bastidores, tem novidade. Para a gente conhecer um pouquinho da história desse empresário que chegou em Mogi das Cruzes, fazendo história, porque ele já deixou a sua marca registrada aqui na região, a gente vai conhecer um pouquinho disso com ele aqui na minha frente. Alan Magalhães. E é Alan, né? Isso, Alan. Alan, porque a gente fala que é Alan, né? Exatamente, me chamam de Alan, eu já tô acostumado já. Já acostumou. Já. Obrigada por ter aceitado participar. Eu que agradeço, viu? Amigo, com você acho que eu já tô, vamos para quase 3 anos já, né? Daqui a pouquinho. 2 anos e 9 meses que eu estou aí, né? Que eu faço parte já dessa história do prêmio, né? Prêmio Gastrobar. Mas antes da gente falar do prêmio, amigo, me conta uma coisa. Você é natural de onde? Porque você não é de Mogi. Eu sou baiano. Baiano? Baiano, Teixeira de Freitas, Bahia. Caramba! E tô aqui em São Paulo, vai fazer 24 anos. Desculpa, quantos anos você tem? 38. Tá novinho ainda. Você, 38. Desde quando você tava lá, mas você já tinha esse desejo de mudar para São Paulo ou você mudou para São Paulo a negócios? Na verdade, questão familiar, né? Minha mãe veio para cá, né? E aí, depois de um ano, eu vim junto, né? Veio eu e minhas 2 irmãs, veio para cá também, né? Nós viemos aí para passar um tempo e estamos até hoje. O famoso passar um tempinho que fica, né? Que fica, então a gente já estou aí já com 24 anos aí, né? Que eu saí de lá da Bahia, saí de lá com 14, 15 anos. Você é novinho. 14 anos quando eu saí de lá. Mas o seu pai e sua mãe vieram junto com você ou não? Não, aí veio só minha mãe, né? Meu pai é separado, minha mãe, né? Cada um seguiu sua vida. E aí, hoje tá todo mundo aqui, né? Por incrível que pareça, eu juntei toda a família aqui. Pior, né? Todo mundo trabalha lá com você hoje. Hoje eu trouxe todo mundo, trouxe todos os irmãos, trouxe meu pai, minha mãe. Né? Cada um tava no canto. Meu pai tava lá em Rondônia quando eu vim aqui pra Mogi das Cruzes. Meu pai tava em Rondônia, tava há uns 4 anos lá já. E minha mãe na Bahia, né? Minha mãe veio agora esse ano, passou agora pra me ajudar, né? Ela tava morando lá. Então, trouxe todo mundo pra ficar mais pertinho aqui, né? Pra ficar mais... Estão chegando na idade de ser cuidados, né? Então a gente precisa estar mais próximo, né? Porque quando tá muito longe, você não consegue dar muita atenção ali, não consegue saber o que realmente está acontecendo. E são poucas as pessoas que têm essa oportunidade de ter a família, mesmo depois do divórcio, unida assim, né? A relação é tranquila? Tranquilo, são amigos hoje, trabalham juntos, né? Bom, eu sou suspeita a falar, né? Porque eu vejo lá, né? Mas ali é uma coisa, ali tá todo mundo trabalhando, e fora é tranquilo também. Fora é tranquilo também, hoje se respeitam muito, né? Então é bem legal. Né, ter eles ali, ter os dois ali. Às vezes, de vez em quando, tem que ficar puxando a orelha de um, puxando a orelha de outro. Normal, né? Não tem jeito. Às vezes querem puxar a minha. Né? Mas você, quando você veio pra cá em São Paulo, você veio com a família, você, óbvio, estudou, mas você, antes de você entrar na sua área, que é a sua área principal, de você ter o prêmio, é a farmacêutica, Isso. Você atuou em alguma outra área antes disso? Olha, minha história aqui em São Paulo, ela começa quando eu fui trabalhar com o meu tio. Eu tinha 15 anos de idade. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu passei um pouco de necessidade, né? Então a gente tem uma história bem bacana, assim, de superação. Eu morava num cômodo só. Eu, minha mãe, minhas 2 irmãs. Era uma cama de casal. Caramba. E a gente dormia todo mundo junto ali, né? E aí minha mãe, ela era cozinheira, né? Cozinheira numa casa de família. E essa família ia se mudar para Colômbia. E aí minha mãe não aceitou, não quis ir, né? Porque não tinha como deixar a gente. E aí então minha mãe ficou desempregada. E aí ficou 1 mês, 2 meses, 3 meses. E aí resolveu entrar na área de convênio, né? Convênio médico de saúde, né? E aí ela... Eu até pegar o ritmo, tudo. Aí bateu 3 meses, 4 meses, e sem entrar dinheiro e tal. Eu fui ajudar minha mãe. E aí eu fui trabalhar com meu tio de ajudante de pedreiro. Caramba, você começou como ajudante de pedreiro. Isso. 15 anos. Trabalhei 1 semana como ajudante de pedreiro. Aí na hora que eu receber o dinheiro, meu tio, né? Aí me deu lá R$60. Eu falei, ô tio, 60 conto. Tô com minhas mãos cheias de calo. Tô todo lascado, com dor na perna, com o dedo... Todo dolorido. Todo dolorido. Ele, filho, é R$12 por dia. Ah, vá. Eu falei, sério? Ele tal. Eu falei, poxa vida. Aí aquilo ali falou assim, cara, eu quero ser diferente. Eu vou fazer alguma coisa diferente na minha vida. E aí foi onde eu fui na drogaria, né? Eu desci na rua, eu chamei o meu outro tio.
eu não conhecia nada em São Paulo, eu não andava sozinho em lugar nenhum. Ali você morava em que parte Eu de São morava Paulo? lá chamada Jardim da Conquista, uma comunidade ali de São Mateus, né? Nessa época era bem complicado lá, tinha muito Negócio de assalto, essas assalto, coisas. muito bandido, muito cara, né? Então era bem perigoso naquela época, né? Eu vi coisas assim que, com 2 semanas aqui em São Paulo, que eu queria voltar para Bahia. Misericórdia. Então era bem... Então eu tinha medo de sair, então assim, eu não saía, eu não conhecia o bairro do lado, eu só ia para a escola e voltava. E aí ele foi comigo, aí na primeira drogaria que eu entreguei o currículo, o cara falou, você quer trabalhar mesmo? Eu falei, quero. Então tá bom. Aí eu lembro que naquela época o salário era R$250, né? E me ofereceram 170 de salário fixo. Caramba. E para trabalhar o mês O inteiro. mês inteiro. E aí eu comecei a trabalhar de office boy, fazendo entregas de bicicleta. Aí eu comecei a trabalhar lá dentro, fazendo algumas coisas no computador, plaquinha de preço, tal. Daqui a pouco comecei a cuidar do estoque. E aí passou um ano, eu já estava tomando conta da loja. Tipo, aos domingos o gerente já voltava eu para tomar conta com 16 anos. 16 anos você já tinha essa gerenciava, responsabilidade gerenciar já. uma loja que tinha mais de 20 funcionários. E aí eu fui pro escritório e lá eu cresci, assim, uma experiência que eu adquiri de ser comprador, de cuidar de gerenciar estoque, isso tudo com menos de 18 anos, né? Você ficou quanto tempo lá nessa farmácia? Fiquei 5 anos, eu fiquei até os 20 anos. Aí eu saí, e saí por uma bobagem, assim, tipo, tive uma discussão com o dono lá da empresa, né? Na verdade ele me cobrou de algo que não era para me cobrar, e aí eu fiquei bravo, cara, eu tô indo embora, não quero mais ficar não, você arruma alguém aí, porque já que o pessoal tá certo, então tá bom. E descendo as escadas, eu recebi uma ligação de um rapaz que é do sistema, e ele falou assim, cara, tô com dúvida nisso aqui, você pode me ajudar? Eu falei, cara, acabei de pedir minhas contas. Ele, é sério? Eu falei, sério. Eu falei, então vem aqui, onde eu tô. Aí eu falei, agora? Ele, agora, você tá saindo? Tô, então tá bom. Desci, trabalhava na 7 de abril, lá no centro de São Paulo. E fui até a Sapopemba lá, 1 hora depois. Eu ganhava na época R$800 no escritório, como chefe. Questão de 1 hora depois, eu não tinha nem chegado em casa para falar que eu tinha pedido as contas, eu já estava contratado em outra empresa ganhando R$1.300. Olha só a diferença, ou seja, conseguiu um salário melhor e ainda já saiu empregado. De uma coisa assim Foi Deus. Tipo, aí dali começou a minha história, né, na minha área de atuação, né, que é gerenciamento de estoque, que é a empresa de inventário que eu tenho hoje, que ali eu aprendi nessa empresa, eu fiz a expansão da empresa, e eu precisava gerenciar o estoque, controlar o estoque, arrumar o estoque das lojas para poder o dono abrir mais lojas, né, e enquanto eu fiquei lá, foram 3 anos, ele saiu de 7 para 17 lojas. Caramba! E aí ali eu aprendi tudo, né, na parte de fazer inventário, tudo. Aí tava muito puxado, chegou uma hora que eu tava trabalhando 16 horas por dia lá, fazendo os inventários na madrugada, no final de semana já. E sem vida pra aproveitar. Eu tava Você tava se dedicando. Tava uma fase que eu tava ainda noivo, no primeiro casamento. Nossa, aí tem responsabilidade. Aí tava naquela correria doida. Aí eu fui para uma outra empresa que era para ganhar a mesma coisa, que o salário já tava legal, para cuidar de 2 lojas, que também é uma loja conceito, bem diferenciada lá na região. Fiz muita amizade com o dono, e aí ele me ajudou a dar o start na minha empresa, né? Que é o cara que me ajudou, que eu sou grato a ele até hoje, o Alessandro, né? Que deu o pontapé inicial ali para mim, que me emprestou os equipamentos, que era caro na época, os coletores ainda é caro, e foi ele que me emprestou os coletores ali, para mim fazer o balanço. Meu primeiro inventário foi pro meu ex-patrão, meu primeiro patrão, que foi aquele que eu briguei. Olha, aquele que você brigou foi o primeiro trabalho que você pegou pra fazer. Foi. Aí ele falou assim, cara, depois que você saiu, ninguém mais acertou meu estoque. E aí eu fui fazer o primeiro inventário nas lojas dele. E era 3 lojas, aí começamos fazendo. Fiz aí daqui a pouco fiz o segundo ciclo. Eu falei, cara, esse negócio aqui vai dar certo. Aí meu segundo cliente foi meu segundo ex-patrão. Seu segundo ex-patrão. Olha só. Aí eu tinha 20 lojas para fazer inventário já, né? E fazia uma loja pro final de semana, 2 lojas no final de semana, e aí comecei a ter todo final de semana tem uma loja. E aí eu cheguei uma hora que eu falei, cara, vamos expandir isso, né? Tinha um sócio, tem um sócio que até hoje, que é o Peterson, né? E aí eu falei, cara, não quero mais trabalhar pros outros não, vamos trabalhar só para nós. Aí vocês resolveram abrir, aí então. Abrimos, mas isso
na primeira fase, assim, fiquei uns 8 meses, aí deu uma apertada, aí meu ex-patrão, que foi o último, Alessandro, me ajudou de novo, aí falou, cara, preciso montar um site aqui, botar para vender e tal, me ajuda. Consegue voltar? Consigo. Aí eu voltei de novo, trabalhei mais 3 anos com ele e com meus inventários. Aí chegou uma fase no meu inventário que eu ficava assim, eu trabalhava de segunda a sábado lá na drogaria. Então eu chegava 8 horas da manhã na drogaria, aí 6 horas da tarde saía, pegava o carro, que o menino ia me buscar, entrava no carro, ia para uma loja lá na Zona Norte fazer inventário, ficava madrugada inteira. Caramba, você nem voltava né? pra casa. Aí eu chegava em casa 5, 6 horas da manhã, dormia, tirava um cochilinho de 1 hora, 2 horas e voltava a trabalhar. Aí na terça-feira eu descansava. Aí na quarta-feira fazia a mesma coisa. Aí na descansava, quinta descansava. na sexta-feira fazia a mesma coisa e sábado fazia a mesma coisa. Você trabalhava dia sim, dia não, vamos dizer. 36, o pessoal normalmente faz 12 por 36, né? Eu fazia 36 por 12. Caramba. Mas olha, isso daí, querendo ou não, mostrou que você realmente, de fato, tinha ali um objetivo, Isso. que era não trabalhar para os outros e fazer o seu negócio prosperar. Durante esse processo, qual foi a maior dificuldade que você encontrou? Você falou que seu primeiro cliente foi o seu primeiro patrão. Foi. Mas quando a gente começa um novo negócio, vem aquela coisa. Para que lado eu vou? Por onde eu começo? Como que foi para você todo esse processo e qual foi essa maior dificuldade que você enfrentou? Olha, a maior dificuldade era eu assimilar as duas coisas ali, né? Porque eu ainda não tinha ainda uma liberdade financeira do que eu estava plantando para mim poder sobreviver só com daquilo ali, naquele momento. Então eu precisava ter um outro serviço, então chegava dias que eu falei, cara, eu tô exausto, mas eu tenho que ir porque não dá para cancelar um serviço desse, preciso atender. Então eu pegava 4 dias, né, na semana que eu não dormia, né, de 7 dias, 4 eu não dormia. Caramba. Então, e no meio desse processo, veio a Júlia, né, Sua filha mais nova. Minha esposa na época engravidou, e aí veio a Júlia, né, então nesse processo todo ainda tinha gravidez, aí a Júlia depois novinha, aí acabamos separando depois, aí eu fui começar uma outra aventura na minha vida. Meu Deus do céu. Né, que foi uma outra fase também bem novo ainda, né, 24 anos, né, com a empresa. Aí eu comecei, foi uma fase que eu aproveitei assim um pouco a liberdade, porque aí eu saí da drogaria, eu estava fazendo só os inventários, e aí eu dividia com o Peterson, eu vou segunda, quarta e sexta, você vai terça, quinta e sábado. Aí na outra semana eu revezava. Então eu trabalhava 3 vezes na semana. Olha e o restante eu tirei para curtir um pouco. Fiquei 1 ano assim, mais ou menos, né? Mas eu sempre gostei de ser sossegado, não gostava muito da bagunça, apesar de trabalhar hoje com entretenimento. Pois é. Eu sempre arrumava uma namorada e ficava sossegadinho de novo. Você era daquele tipo, perfil dos homens que a mulherada mais gosta, que é aquele cara mais tranquilo, fica em casa, não é baladeiro. Eu gostava, mas era mais tranquilo, né? Então eu tenho algumas curiosidades. Você nunca foi muito de sair, então? Não, eu saía bastante. Só que eu era um cara mais responsável. No meio da galera toda da bagunça, eu era o cara mais... eu era o motorista da rodada. Era o cabeça da turma. Era o cabeça da turma. Eu não bebia muito. Eu nunca fiquei bêbado. Nunca fiquei, dei um porre, assim, de ficar caído, de passar mal, de vomitar. Nunca. Eu só bebia o ideal ali pra... Não, já tô de mas fogo. ainda até hoje você se controla, porque eu nunca tive bêbado. Não me controlo pra caramba. Eu gosto de tomar um drinkzinho, até porque eu sei fazer uns drinkzinhos. E faz, né, amigo? Mas hoje eu sou mais tranquilo. Eu sempre fui nessa parte, eu fui muito tranquilo, né? Muito responsável nisso. Então, sempre fui o motorista da rodada ali, que era mais tranquilo. Mas aí eu inverti esse jogo. Eu não bebia, mas eu dançava pra caramba, adorava dançar. Eu ia pra uns rolês, umas baladinhas que tinha na região ali, né, da Zona Leste ali, que eu batia cartão, né? Todo mundo me conhecia. Chegou uma fase que eu cheguei a virar o rei do camarote. Mentira. Porque eu era empresário já, né? Apesar de não ter, a empresa ainda tá engateando, mas é o status, só de você ter o status, o pessoal já fica assim. E aí o povo já ficava em cima. E eu era um cara sempre fui muito brincalhão, né? Sempre fui muito extrovertido. Então era fácil, né, de fazer amizades com o pessoal lá. E o pessoal só queria sair comigo nos rolês.
Mas você bancava o povo? Não, né? Não bancava o povo. Era ao contrário, porque assim, desse meu jeitinho, né? Então eu tinha meus rolinhos aqui, então eu tinha lá uma promoter lá da casa. Então eu levava os aniversariantes para lá. Então eu fazia 2, 3 listas de aniversário. E aí ganhava 2, 3 baldes de cerveja, sempre desenrolado. Vodka. Então, assim, o galera queria ir comigo sempre, porque eu desenrolava os esquemas, entrada VIP nas baladas, nos rolês. Então, todo mundo queria ir comigo. Então, eu tava, todo final de semana eu tava no rolê, né? Aí até arrumar namorada e ficar sossegado. Aí eu sosseguei. Aí você sossegou. Aí eu sosseguei de novo. Aí comecei a fazer outros rolês mais tranquilos de casal. Mas a fase de aventura, assim, quando tava solteiro, era bem terrível. Assim, o que aconteceu de mais inusitado nessa sua fase aí de rolezeiro? Vixe, rapaz, tem histórias, Não, viu? tem história, mas com certeza tem uma que te marcou. E qual que me marcou mais? Meu Deus, tem que lembrar agora de uma bem... eu acho que... que história que eu vou contar pra você agora aqui, né? Bom, no prêmio você já me contou várias. Não dá pra fazer. Tem que tomar cuidado. Cuidado que você vai falar. Não, mas não teve muita história muito assim, putz, essa aqui marcou, né? Como eu falei, eu sempre fui muito mais tranquilo, né? Mas meus amigos era complicado, né? O pessoal gostava mais da bagunça. Mas o que aconteceu era assim, eu era muito quieto. Então eu tinha meus esqueminhas, tudo. E numa dessa, trombou 2 pessoas. Misericórdia. Que eu tava no rolê, na balada ainda, eu tava solteiro nessa época, né? E aí trombou 2 pessoas, inclusive minha prima que trabalha comigo hoje, tava comigo nesse rolê. Alan, olha quem chegou. Putz, e agora? E aí eu tive que sumir. Eu tive que dar Você saiu francesa. Eu saí a francesa e fui embora. Eu tive que ir embora do rolê. Porque... Não viram você? E a que tava com você? Como é que então, assim, tava com a turma, mas tava comigo, mas tava com a turma. Aí eu falei, aconteceu um negócio lá no serviço, eu tenho que ir embora. Desculpa, foi o trabalho. E eu não queria. Aí eu meti o pé. Fui embora, falei, e aí? Ficaram te procurando lá, cadê o Alan? Cadê o Alan? E o Alan sumiu. Olha esse Alan terrível. Hoje o Alan é mais tranquilo. O Alan é sossegadaço hoje eu tô só focado em trabalhar, só em expandir os negócios. Falando em negócios, mudando um pouquinho, saindo um pouco da sua fase de rolezeiro, você praticamente, a gente sabe que muitas pessoas hoje estudam muito até para poder abrir o seu negócio. Muitos às vezes estudam e acabam trabalhando para outras pessoas mesmo assim e acabam não tendo a oportunidade de ter a sua própria empresa. A sua maior escola foi a escola da vida. Escola da vida. Você sempre foi uma pessoa assim que queria aprender e você ia atrás da informação, sempre foi fuçado. Eu sempre fui muito ousado, eu não tenho medo. Eu falo assim, quem tem medo não chega a lugar nenhum. Se tiver medo, o medo é bom. Sim. Né? Mas se você tiver medo de arriscar, medo de fazer, não faz. Botar a cara, você não faz. Então, assim, eu tenho esses 2 negócios, mas eu tive outros. Eu tentei outros negócios que não deram certo, né? Eu cheguei a ter uma bomboniere na minha casa, e aí eu vendia bem, né? Mas o lucro, minhas irmãs comeram. Então eu vendia um doce, elas comiam 2. Então eu falei assim, não tá dando. Então meu primeiro negócio faliu, porque as minhas irmãs, elas comiam os docinhos que eu vendia. Eu vendia uma paçoca, elas comiam 2. Então era 2 para vocês e uma para vender. Tipo assim, né? Uma para mim e 2 para você. Isso, desse sentido. Então meu primeiro negócio, ele não deu muito certo, porque o pessoal consumia mais do que vendia. Né? Aí meu segundo negócio que eu cheguei a ter uma padaria. Você já teve padaria também? Uma padaria, que como eu sou do entretenimento, né? Eu tive uma padaria que durou um mês. Durou um mês. Minha sociedade durou um mês, porque na época eu namorava, eu tava namorando, e aí eu fui fazer um negócio com a irmã da minha namorada. Só que a irmã da minha namorada não queria ser só minha sócia, né? Ai, meu Deus do céu. Deu uma confusão, e eu falei, cara, eu tô fora. Quase taquei o carro dentro da padaria e com um mês eu saí fora. Meu Deus do céu. Só que a gente gosta muito, eu gosto muito disso, dessa área, né, de negócios, assim, eu sou um cara que eu penso um pouco fora da caixa, e eu peguei a padaria vendendo R$150 por dia, e eu fechei o mês com 30 mil de faturamento. Caramba.
Mas a maioria das coisas que você bota a mão pra fazer, você faz dinheiro rodar, né, amigo? E aí assim, aí você faz assim, pô, mas como você fez isso? Uma padaria vender de 150 pra 30 reais mil? para 30 mil em um mês. Hoje daria um podcast, né? Eu vou falar, hoje daria para ser aqueles influenciadores lá que vende curso, né? Não é? E aí meu negócio é assim, eu sempre pensei fora da caixa. Você Cara, é era uma padaria. né? E se a gente botar uma música ao vivo aqui nessa padaria, aqui nessa calçada, nessa varanda da calçada? Você colocava música ao vivo lá? Aí eu coloquei um sertanejão, um modão. A rua lotou, fechou a rua, a esquina inteira, deu umas 400 pessoas. Aí bebida vai embora, né? E eu esperava que ia dar tanta gente? Não esperava. Quando deu no meio do show, mandei os caras desligar o som porque eu não tinha mais o que vender. Meu Deus do céu, você esgotou o estoque. Esgotou literalmente. As garrafas, pinga, o que tinha para vender 51. O que você imaginar que tinha para vender lá no restaurante, eu vendi na padaria. Vendeu tudo, vendeu a cerveja, vendeu os refrigerantes, vendeu. E aí era assim, era 11 horas, o cara ia tocar até 1 da manhã. Era na esquina, na quebrada, ali no bairro, no né? pedaço era só você que fazia isso, então. Não, ó, tem uns barzinhos, mas é um negócio diferente. Música ao vivo, no meio, aberto ao público, pra rua, sem gastar, sem pagar nada pra entrar. E naquela época ali, nós estamos falando de uns 13 anos atrás, 14 anos atrás. Mesmo aí. Assim, uma época que se você fosse em algum outro lugar, o pessoal já pagava pra entrar nos lugares. 2014 né? ali, 2013. E não, pagava, porque eu ia pros rolês, né? E ali de graça, aí foi. Aí no segundo fiz um pagode, na segunda semana. Aí explodiu. Aí deu um. Aí na terceira semana eu falei, cara, vamos explodir de ganhar dinheiro aqui, né? Na terceira semana eu fui botar um sertanejo, veio um boliviano num carro. Aí os carros parados assim, do nada, o cara veio, pum, bateu na traseira de um carro que tava uma mulher grávida. Nossa. E entrou dentro de um outro comércio do outro lado da rua. Aí baixou a polícia, tal, acabou com minha festa. E você não tinha licença pra fazer o negócio? Não, eu tinha, acabou com minha festa, só que deu aquela confusão tão grande que eu me assustei. Eu falei, cara, não, isso aqui vai perder o controle. E aí eu segurei, na semana seguinte não fiz nada. E aí, na quinta semana que eu tava lá, eu tive um atrito com a menina, eu falei, cara, não quero mais isso não. Tá me atrapalhando no meu negócio, porque eu era doido. Eu tava com a padaria, eu trabalhava ainda, tava tentando trabalhar ainda na drogaria e ainda tinha o inventário. Eu já tinha tudo junto. Já tinha tudo. Já tava Você com não tudo tinha junto. Vida praticamente. Então eu fazia, tipo... eu já tava naquele costume de não dormir, então eu nem dormia. Eu só fazia... Ainda dava uns rolês ainda. Pra você, quanto mais você lucrasse com o seu trabalho, era melhor do que você ter aquele momento de lazer, vamos dizer assim. Eu tava você trocava o lazer pelo trabalho. Eu tava focado em ter alguma coisa, né, de ter meu negócio, meu próprio negócio. Então, assim, tudo era uma aposta ainda, né? Meu inventário ainda era uma aposta, que era algo que ainda não me sustentava. Pegar a padaria foi uma aposta. Então, assim, algumas coisas deu certo, outras não. Meu último tentativa de ter um negócio foi uma clínica de estética. Nossa, até pra área de estética você foi. Peguei algo assim que era filha da minha contadora, que era esteticista e tal, queria uma ajuda, um auxílio, né? Queria um auxílio, e aí eu fiz uma proposta para ela de sociedade. Eu entrei sem R$1, não precisei entrar com dinheiro nenhum, mas eu peguei 50% do negócio. Aí eu fiz um investimento de R$10 mil para poder comprar uma máquina para colocar lá. E aí, comecei a organizar tudo, dei uma ajeitada lá dentro, comecei a fazer as divulgação e tal. Começamos a vender. E aí, cadê a agenda? Me dá a agenda aqui. Aí fui pegar a agenda, não tinha espaço. Mas tem agenda aqui, a agenda tá lotada até daqui 6 meses. O que aconteceu? Isso não tinha chegado até mim antes de eu entrar, né? Você tava por fora. Aí eu falei, mas como assim não tem agenda? Se eu tô querendo vender os pacotes aqui, não tem agenda. Aí a menina me falou assim, naquela época tinha o Peixe Urbano, lembra do Groupon? Nossa, lembro. Groupon. Ela colocou pacotes de R$1.000, R$1.100, R$1.200 por R$99. Vendeu tudo, encheu não botou um limite. E ela vendeu uns 500 pacotes desses. Nossa, que prejuízo. Usou todo o dinheiro e encheu a agenda por 6 meses. Então a agenda assim, tinha 4, 5 profissionais lá dentro que só trabalhava na agenda e não entrava mais dinheiro, só estava vendendo agendamento. Aí eu falei, mas e aí, como é que sobrevive? Ela, então, não sei agora o que eu faço, que eu não tenho espaço, porque tá tudo agendado. Eu falei, cara, tô fora. Aí você saiu por causa disso. Aí saí por causa disso. E aí
abri em 2019 o meu primeiro bar, que foi o prêmio. Camarote Moca. Você ainda estava lá por São Paulo, Isso, então. aí Então esse daqui não foi o seu primeiro Não. empreendimento. Aí lá na Moca eu abri o Camarote Moca. Foi um bar também que a gente pegou, tava quebrado, e eu fiz um pouco de história lá naquela esquina, né, um lugar que cabia 60, 70 pessoas no máximo em pé. Eu cheguei a botar 240 pessoas lá no show de rock. Caramba. Aquela gente vomitando pra fora, pra todo lado. E aí quando a gente veio forte, a gente se preparou, eu e o Peterson, a gente estudou, né, ali aquele ambiente ali, e aprendemos tudo que tinha para aprender. Falei assim, agora a gente vai dar um voo mais alto, vamos mudar, vamos sair daqui e vamos para um lugar maior. Uhum. E aí foi quando a gente alugou um ponto no Anália Franco, em frente ao Coco Bambu. Caberia 450 pessoas sentadas lá dentro. Ia dar para fazer show grande, tudo. Fiz um aluguel de R$7 mil apenas. A senhorinha era uma senhora bem de idade, gostou pra caramba da gente. A gente conversou, falou dos nossos planos, dos nossos sonhos, tudo. E ela baixou o aluguel para R$7 mil. Era 20 mil, ela baixou para 7. Caramba. E aí a gente ficou pronto para bater o martelo. 3 dias depois, decretou pandemia. O lockdown. O lockdown que quebrou todo mundo. E aí, no lockdown, passou 1 semana, 2 semanas, a gente cancelou. Fechei lá, ficou fechado durante uns 8 meses. E ali eu vendi, né? Aí eu consegui vender. E guardei meu projeto no melhor momento, né? Durante a pandemia, o meu outro negócio, ele se expandiu, porque como eu trabalho no segmento do inventário, né? Se expandiu porque eu trabalho na área de farmácia, e o que mais cresceu na pandemia foi farmácia. Foi farmácia. Foi praticamente um dos únicos comércios que se manteve em crescimento, né? Um outro segmento que manteve em crescimento no mercado. E como eu era da área, cara, meu serviço dobrou. No meio da pandemia eu tava botando a máscara e indo pra rua com a equipe. Então, período de pandemia, pode-se dizer que graças a Deus, Sim. a essa outra empresa que você tem, que faz os inventários, que é destinada à área farmacêutica, foi o que te manteve. Foi o que me manteve. A gente parou 1 mês, ficou 1 mês sem trabalhar, que foi aquela época mais pesada, né? Sim. E acho ali, que é a fase que ninguém sabia o que ia fazer, o que ia acontecer. Né? Foi uma época bem difícil, época que a gente perdeu pessoas conhecidas, perdemos clientes. Foi, acho que de toda a nossa vida aí, né, na minha, acho que na sua também, foi a fase mais difícil que a gente passou, né, na vida, assim, porque eu vi muita gente perder seus negócios, eu vi muita gente perdendo pessoas, e a gente teve que se manter forte ali, né, para sobreviver, né. No meio da pandemia, eu fui para Mato Grosso, e aí no meio da pandemia, uma equipe de 13 pessoas, 8 pegou Covid no segundo dia que nós estava lá. Caramba. E nós tivemos que ficar isolados no hotel, sem trabalhar e ainda gastando dinheiro. Porque querendo ou não, você tem Eu tive que cancelar toda a nossa agenda lá, que eu tinha. Toda vez que eu ia para Mato Grosso, eu fazia uma agenda de 3 semanas. Tivemos que mandar as 4 pessoas voltar para São Paulo e ficou eu e mais 7 pessoas isoladas. Então, mesmo você tendo aquela empresa que te segurava ali a barra durante esse período tão tenebroso que a gente viveu, você ainda viveu esse contratempo de não poder atuar por conta da Covid. Exatamente. Como que foi para você esse momento de você ter que criar um caminho no meio do nada? Porque você estava jogado ali sem saber para onde ir. Acho que todo mundo ficou perdido. A minha área mesmo foi uma das mais afetadas. O primeiro mês foi aquela loucura, né? Primeiro mês ali de Covid, acho que foi onde todo mundo não sabia o que ia acontecer, medo de sair na rua, medo. Acho que eu cheguei a ficar uns 20 dias sem sair de casa, né? Que foi a primeira vez lá, né? A gente só saía no mercado bem com muito medo de ir no mercado comprar alguma coisa e casa. Então foi, acho que o pior momento ali. E aos poucos a gente começou. Eu falei, cara, tem que sobreviver. E eu tenho lá uns 50 pessoas ali que dependem de mim. Fizemos uma ligação para todo mundo, e aí, quem quer trabalhar, quem não quer, não vai ser ninguém, vai ser obrigado. Volta quem quer. E nesse período eu arrumei 3 equipes, das 6 que trabalhavam já, né, a gente colocou 3 equipes para rodar. E aí os clientes, drogaria, Alan, pelo amor de Deus, me ajudar aqui, preciso fazer inventário, preciso fazer compra, preciso aumentar minha demanda, eu tô abrindo loja, preciso fazer isso. E aí o Alan começou a
Nesse período de pandemia, eu saí de 5, 6 equipes para 10. Caramba, cresceu. No meio da pandemia, atendendo as drogarias. E aí foi onde deu o salto. E em que momento desse salto que você teve, após esse seu crescimento na sua principal área de atuação, porque você tem essa empresa até hoje, que te abriu esse insight para você vir para Mogi? Por que Mogi? E o que te trouxe a ideia de abrir justamente aqui uma das maiores casas de shows que a gente tem hoje na região, que é o Prêmio Gastrobar? Então, Mogi foi assim, o meu cliente, um dos meus clientes mais antigos, que é o Kobayashi. A drogaria dele ali do lado, né, do prêmio, né? E aí ele, lá na sala dele um dia, e eu falando com ele do que eu queria, desse projeto. E aí eu falei, cara, eu vou pra Minas, eu vi um lugar, eu andei muita cidade, eu rodei muito no Brasil, eu viajava demais. E aí eu tinha visto Alfenas como uma cidade muito promissora para montar algo daquela pegada ali do prêmio. É uma cidade universitária, tem muita gente da universidade lá, e eu fiquei algumas semanas lá. Cara, não tinha nada. A sua ideia era abrir pra lá, então. O rapaz que eu fiz amizade e dei as dicas pra ele explodiu lá. Num barzinho pequenininho. Ele abriu lá, então. Ele tinha um barzinho, eu ia lá jantar todo dia com ele lá, batendo papo com ele. Eu falei, cara, bota uns drinks, faz isso, traz um show. Você não bota uma música ao vivo aqui? Você não chegou a montar um dos seus drinks lá pra ele também, não? Eu fiz meu próprio drink lá. Ele não sabia. Eram ele e a mulher dele, eu lembro até hoje. Eles não faziam eles só faziam caipirinha de limão. Que é o trivial. Que era o trivial. Aí eu fui lá e fiz, eu falei assim, pega aquela garrafa ali, ó, vou te mostrar aqui. Fui lá, fiz o meu drink, coloquei, caramba, que legal. Eu falei, cara, coloca uma música ao vivo aqui que você vai ver que você vai explodir aqui. Não tem na cidade algo bacana assim, é uma cidade universitária, tem um monte de jovem aqui, os caras querem rolê, querem isso. Quando ele fez isso, ele fechou a rua lá, ele explodiu lá. Hoje ele tem 2 negócios lá de entretenimento. Expandiu. Aí falo com ele até hoje, né? E foi bem legal. E aí minha ideia era lá. Quando eu fui no Kobayashi, aí ele falou assim, por que você não aluga ali embaixo? Olha lá, ó. O que você ia fazer ali? E aquele ponto que você tá hoje é onde já tinha um restaurante. Tinha um restaurante, mas ali onde é o deck era um estacionamento. Aí nós lá em cima, lá na sala dele, olhando pela janela, ele falou, o que você ia fazer aqui? Aí eu falei assim, olha, onde tá aquele estacionamento, eu ia fazer um deck fechado de vidro, com cobertura, lá dentro eu ia meter um palco lá pra botar show, tal, ia montar uma área kids ali naquele cantinho, ia fechar aquilo ali, ele, caraca, você ia tirar o estacionamento, mas e as vagas de carro? Eu falei assim, então, eu ia ganhar, tem 6 vagas de carro ali, mas eu conseguiria colocar 80 pessoas ali no lugar de 6 vagas de carro. Já conseguiu até aí ver além, caramba, né? Ele é sério? Eu falei, pô, então por que você não aluga? Eu falei, não, muito caro, Rogério, não quero não. Aí ele virou pra mim, quanto você quer pagar? Aí eu falei, você falar isso, eu vou falar que eu quero pagar 5 mil. Eu falei, tá bom, primeiro 6 meses eu vou deixar 5 mil pra você. Eu falei, sério mesmo? Ele, Aí depois é isso, né? Aí foi no contrato. Mas os primeiros 6 meses ele deixou por 5 mil, um ponto daquele tamanho. Caramba, e você entrou ali já fazendo toda essa construção. Você já tinha algum projeto em mente, além desse que você já tinha visto dali de cima da sala ou não? Eu tirei o copo e cola da minha cabeça inteirinho. Tava tudo desenhado na minha cabeça exatamente como ficou. Não precisei nem de arquiteto, nem nada, para fazer tudo aquilo ali. Foi quanto tempo, mais ou menos, para você preparar ali para inauguração? 65 dias. Só isso? Só. Em 2 meses eu peguei lá dia 18 de junho, uma semana depois do Dia dos Namorados. Eu bati o martelo. E no dia 23 de setembro... Foi a inauguração. Eu lembro, eu passava ali na frente falando, nossa, um lugar bonito para inaugurar. A gente pegou em junho, mas começar a trabalhar mesmo... Eu lembro que foi uma semana depois do Dia dos Namorados, mas o começo do trabalho mesmo foi em julho, né? Foi quando a gente... Vocês começaram ali fazendo, acho que dando mais foco, acho que até mesmo pra jantar, não tinha almoço antes, né? A gente tinha já o almoço, começamos com o almoço já, né? Mas não eram todos os dias da semana. Mas não era ainda todos os dias da semana. E aí depois eu passei, aí veio os entretenimentos, né? Que eu acho que é onde a gente começou a desenrolar mais ali, né? Fizemos os aniversários, que é o grande diferencial, a grande marca da casa, criar os pacotes. Hoje, por exemplo, quem faz aniversário, o que tem lá de especial?
Hoje vai desde um balão personalizado que todo mundo ganha, todo aniversário ganha. A gente ganha, independente da quantidade de pessoas que ela leva na reserva, até uma garrafa de whisky. Né? Tem bolo, tem outras garrafas lá de champanhe. E aí a grande mudança que veio, né, do ano passado para cá, a área Kids. Que ampliou, né? Eu ampliei, fiz um play center ali dentro. Criançada adora e os pais agradecem, né? Hoje tem o foco no aniversário infantil. Então, assim, é uma casa que a gente consegue trazer um entretenimento para a família. Porque qual que é o lugar hoje que você olha e você consegue curtir um pagode, levar seu filho, ficar de boa curtindo um pagode, tomando sua cervejinha e seu filho à vontade. Que ainda é com monitor, né? Seu filho à vontade. Então, foi isso que eu pensei. Falei, cara, meu público é mais família, então eu preciso que a família venha e se sinta confortável, seguro. Então é tudo isso que eu proporciono lá, né? Que a gente proporciona hoje, né? Que a casa hoje ela proporciona essa segurança. Aí você pega sábados lá que dá de 50 crianças à noite. É sabadão, né? E sábado que geralmente é onde o povo gosta de sair mesmo pra bate curtir. 200, 300 pessoas na casa, fora a criançada. Então, e ali hoje, por exemplo, à noite você também oferece jantar ou ali você destina hoje, por conta dessa ampliação que você fez, mais a questão dos petiscos, alguma coisa mais rápida? Domingo a quinta, hoje a gente tem o jantar hoje de domingo a quinta. Domingo a quinta. Isso. Sexta e sábado a gente foca mais na mudança do bar, né? Que fica mais os petiscos, os lanches, espetos. Acaba sendo mais prático também. Isso, porque a casa enche muito, então fica muito mais complicado de você servir comida ali, né? Mas de domingo a quinta tem o jantar, que é bem legal, né? Tem uma terça-feira especial, do Dia dos Casais. Que a gente Mas isso daí é um projeto só para namorados ou isso daí é um projeto da casa para toda terça? Toda terça. Então alguém que tá namorando, tá conhecendo alguém que é um jantarzinho especial, tem decoração também especial? Aniversário de casamento, aniversário de namoro, pedido de namoro, pedido de casamento, que... Daqui a pouco eu vou perguntar pra ele quais são os números da Mega, porque eu vou querer saber, porque onde você bota a mão você faz dinheiro? Como assim? Vai ter que ser... Na verdade, você tem que pensar fora da caixa. Sempre. Agora me diz uma coisa, Mogi, a gente sabe que Mogi tem diversas opções. E hoje o Prêmio é tido como uma das referências na cidade, justamente por ter esse diferencial. Você veio para Mogi, chegou a conhecer as casas da região, você foi conseguindo entender aonde que estava ali, de repente, a necessidade de trazer algo que as outras casas não traziam? Você chegou a fazer esse tour por Mogi para você poder entender o que realmente você ia levar para sua casa? Eu não cheguei... Se eu falar que eu rodei a noite de Mogi, eu tava mentindo. Mas eu rodei de dia. O almoço eu rodei bastante, então tinha uma noção do que eu poderia estar fazendo de diferente no almoço. E a parte da noite, a gente já sabia muito, assim, como eu já tinha tido um bar, né? E eu vim com toda essa ideia diferente, né, de São Paulo para cá, tanto que era uma curiosidade das pessoas. A primeira coisa que as pessoas me abordavam e falavam: você não é de Mogi, né? Eu falei: você não é de Mogi, né? Mas por quê? Não, porque mogiano não faz assim, não. Sim, A primeira vez que eu fui na casa, eu falei: o dono não é daqui de Mogi, não. Eu falei: essa casa é diferente. Isso foi um feedback de 90% das pessoas que eu fiz aí, uma amizade que eu conheci, né? Cara, você não é de Mogi, não. E assim, eu tô sempre inventando algo diferente, né? Fiz vídeos engraçados, né? Já teve uns vídeos de... Demorou pra você entrar na internet. Demorou, eu que fiquei no ouvido dele pra ele entrar na internet. Agora virou criador de conteúdo. Agora a gente faz as graças lá. E tem mais novidades vindo aí, né? Você tá em ampliação ainda, não tá? Tem mais umas 2, 3 coisas ainda que eu quero fazer lá. Eu quero fazer um camarote. E, putz, essa última agora vai ser um diferencial, né? Qual? Olha, eu sou fã de Campos do Jordão. Tanto é que no Natal eu fiz neve, né? Quem não gosta de Campos? Eu tive neve, né? Eu fiz neve num prêmio, né? É. E eu sou fã de Campos do Jordão. Então, acho que foi o único lugar que teve neve em Mogi, viu? Teve na Vila Hélio também teve. Teve também? Teve. É verdade, teve. Na Vila Hélio também verdade, eu sou fã de Campos do Jordão, então assim, eu sempre que vou lá, quando eu ia lá, eu olhava as luzes, olhava o que eles fazem. Então eu tenho vontade, e minha próxima mudança é trazer Campos do Jordão para Mogi.
Eu quero entender como. Eu não vou tirar esse Não spoiler vai de você ser- pra você não não. vai ser bem em Campo do Jordão, porque assim, Ah. a minha ideia é, eu já trabalho com uma parte do que eu já faço lá, que é fundir, fazer essas coisas bacanas, Mas né? você também vai querer trazer a ambientação A de lá. ambientação, né? Aquela mesinha com aquele estofadinho, com aquele pelinha de cordeiro, uma decoração em cima que eu não posso revelar ainda, mas que já estou providenciando. Então vai chamar bastante atenção. A ideia é que viralize. Pra né? esse ano ainda tem Pra alguma esse já ano, pronta? eu acho que daqui uns 2 meses a gente já lança essa novidade lá. A essa casa mudança. tem 2 anos e meio. 2 anos e 9 meses. 2 anos e 9, já vai pra quase 3 anos 2 já. anos e 8 meses, né? Completando agora, Nossa, né? daqui a pouco tem a festa de 3 anos já. Já vai ter, já estou programando já, né? Tá vendo? E eu tô com ele já praticamente desde o início, né, Desde amigo? o início, Me diz uma coisa, você, durante todo esse período, o que mais te desafiou enquanto empreendedor aqui na cidade? Olha, hoje eu tenho uma visão, assim, diferente, assim, até do pessoal. Eu falo, né? Mogi é um lugar que, apesar de grande, uma cidade de 500 mil habitantes, a gente vê que ela é uma cidade para dormir, né? O entretenimento daqui, ele é menor do que nossas cidades vizinhas. Você pode Sim. pegar hoje Suzano, muito mais badalado do que Mogi. Mogi hoje, acho que minha casa é uma das que fecha mais tarde, que consegue colocar música até mais tarde, é o prêmio. 2 horas da manhã, né? Por conta de toda ali, a acústica ali, né? Mesmo estando lá em cima ali, né? No bairro bem residencial. Então, isso é um grande desafio, porque você tem que ser muito, pensar muito fora da caixa, assim, você tem que ser criativo para atrair público. Se você pega numa quinta-feira hoje, igual ontem, por exemplo, se você rodar 11 horas da noite em Mogi não tem nada. Não tem mesmo. Não tem nada, não tem música, não tem bar cheio, não tem Para tudo nada. 10 horas da noite aqui. Nada. Então, enquanto isso, 2 horas da manhã tem banda entrando lá no Matias, lá no Suzano, lá, né? O pau até às 5 quebrando, horas, o negócio estourando lá na região de Suzano. Nós temos lá 3, 4 bares lá, que é até às 5 da manhã. E aqui em Mogi não tem isso. Mogi tem, mas tem dos bares que tem, não é do público, não é do público que frequentaria, um público diferente. Então, assim, esse é um grande desafio, você convencer as pessoas de sair de casa para ir no seu comércio, no seu local, né? No meio da semana, por exemplo, no domingo à noite, você pode olhar, é difícil. Você tem que ter algo muito atraente, muito chamativo para você convencer as pessoas de saírem. A parte molecada, jovem, tudo, tem 1 ou 2 outros lugares aí que pega, né? Mas o meu público, por exemplo, é um público mais velho, um público mais família. Esse público é mais difícil de você conseguir atrair, né? Então esse é o meu grande desafio aqui em Mogi. E levando em consideração que você não está no Ovo, no centro, onde estão as Exato, principais estou casas, né? longe, né? Sozinho ali. Então, é mais um desafio muito grande de você convencer as pessoas a sair do miolinho ali, né? Do Buchicho, ali da Praça do Buchicho, que é onde está concentrado todas as principais casas, e subir 3,5 km para Riqueiroles ali, para você fazer e ver o negócio acontecer. Hoje são quantos ambientes? Temos 3 ambientes, fora a área kids. Ao todo, quantos pratos? Meu cardápio é imenso, né? Porque você tem muita coisa ali. Eu tô começando a tirar um pouquinho porque sou exagerado. Vou ficar doido comigo e eu tô sempre inventando algo novo, né? Mas a gente tem um cardápio muito grande. Eu tenho poções, eu tenho lanches. Agora a gente vai criar agora os lanches agora que vai vir com nome de time. Você comentou, verdade. Então eles vão vir também adaptados com cores, alguma coisa assim? Vai vir adaptado com cor. Então, do Corinthians é preto e branco, do Palmeiras é verde, do São Paulo é vermelho, do Cruzeiro é azul. E você já vai ter que soltar isso daí já, porque o episódio sobe na quarta-feira, quinta-feira já vai ter gente querendo fazer a mesma coisa. Então você já me bota isso daí, viu? Deixa o povo curioso. Provavelmente vou lançar junto com a nova novidade, que é do Espaço Spaten, que vai virar um outro espaço, né? Um espaço que vai ser bem interessante, que eu acho que vai causar um burburinho também na galera, porque vai ficar bem, bem chamativo. Eu não duvido. Inclusive, o tempo passa tão rapidinho que se a gente deixar, a gente vai além do tempo. Me fala uma coisa, você se mostrou, então, desde jovem, um visionário. Isso.
Acredito que em muitos momentos da sua vida o medo deve ter batido a sua porta. E a gente sabe que muita gente deixa de realizar algo na vida justamente porque tem o receio, o medo de não dar certo. O que a gente pode dizer em relação a você quando você se deparou com o medo? Você acredita que a sua atitude realmente fez toda a diferença, ao invés de você alimentar aquela sensação do talvez ou do não vou arriscar? Hoje, assim, a gente tem que ter uma força mental muito grande, né, para você seguir em frente. Muitas vezes eu pensei em desistir, muitas vezes. Eu já pensei em chutar o pau da barraca e vender tudo e ir embora, né? Mas aí você pensa, pelo outro lado, quantas pessoas precisam, quantas famílias hoje o Alan, hoje ele sustenta, né, com as empresas dele. Quantas pessoas hoje depende da minha ação ali de vender um serviço de inventário, né, de convencer o cliente, de vender, de manter as portas abertas do prêmio, que hoje eu tenho mais de 30 funcionários no prêmio, direto e indiretamente. Então, são pessoas que são família, né? E aí o mais importante é a minha família, né? Então, todo mundo hoje olha pro Alan, e isso é uma coisa que uma vez lá atrás, né, foi um motivo forte, né, até de eu ter mudado um pouco algumas coisas na minha vida. As pessoas sempre olharam pro Alan e falaram assim, cara, o Alan resolve. Ah, o Alan é... E assim, aí um dia eu chutei o pau da barraca e falei, gente, eu não sou super-herói. Eu também fico triste, eu também choro, eu também tô cansado e ninguém pergunta pra mim se eu tô bem ou se eu tô mal. Vocês só olham pra mim e vejam como eu... Como você se vira, né? Como eu vi, né? Não, Alan é o cara, Alan é isso, Alan é aquilo. E isso, essa armadura, chegou a um certo ponto que pesou, porque as pessoas não perguntavam pra mim se eu tava bem, entendeu? Só me via como um cara forte, 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 forte o tempo todo. Porque querendo ou não, você precisa se apresentar forte diante de todos, Exatamente, né? né? E aí, não, o Alan é o cara que resolve, o Alan não, puta, o Alan é foda, o Alan é isso, o Alan é aquilo. E aí isso aí uma vez, chegou um momento da minha vida que eu falei, cara, não aguento mais. Chutei o pau da barraca. E precisei tirar uns dias, refletir. E aí eu penso muito na minha família, eu tenho muita, né? Hoje tá minha família inteira aqui, minha mãe, meu pai, meus irmãos. Então como é que eu vou pensar em desistir? Ah, tá difícil, a gente vai passar. Mil maravilhas? Não. A gente mostra hoje que as pessoas querem ver, né? Você não vai mostrar suas dores. Você não fica na internet mostrando suas dores. E quem tá ali vai ver o que tá Você visível aos mostra, olhos. Os bastidores ninguém os sabe. bastidores ninguém vê. A gente não fica expondo, né, a dificuldade de manter as coisas em dia, as contas em dia, né? Então, assim, não só eu como empresário, acho que todos os empresários passam por isso, né? Tem muito empresário de sucesso que também passa peleja. Você pega os caras referências aí, eu converso eu tenho um ciclo de empresários que eu faço parte hoje, né, que é um clube, e a história todas são muito parecidas. Hoje os caras têm um sucesso e tudo, mas todo mundo passou um perrengue, todo mundo já quebrou, todo mundo já faliu, mas nem sempre ninguém sabe, as pessoas só vê o status, né? Então, na internet, na rua, a gente mostra o que as pessoas querem ver. E aí, internamente, a gente cuida das nossas dores, dos nossos machucados e das nossas, às vezes, decepções, né? Eu sou muito reservado nessa parte, eu não gosto muito de mostrar isso mais hoje. Sempre eu falava bastante, e hoje eu sou muito mais retraído. Então eu tenho problema, eu enfrento ali na miudinha, caladinho. No final de semana eu mostro o balotado, tá tudo certo. Ah, mas assim, vamos puxar só uma coisa muito. Você tocou num ponto muito bacana. Eu sei que o tempo tá chegando no fim, mas você é um rapaz tímido. Você é tímido, apesar de você às vezes se soltar. Eu mesma, tô com você lá, tem quase 3 anos. Sim. A gente mesmo começou a conversar quase o quê? Uns 3 meses depois mesmo, que daí a gente foi pegando mais intimidades, que a gente se via todo final de semana. Eu sei dialogar bem ali, mas até me soltar, falar, mas hoje eu tô mais tranquilo nisso, né? Hoje eu melhorei muito nessa parte, até pelo o que eu faço, né? O relacionamento com as pessoas aí, clientes, ser vendedor, porque eu sou um vendedor na minha outra empresa lá, né? Então isso me destravou, eu era muito tímido, eu tinha muita timidez, a vida toda.
Até na internet agora você faz graça, né, amigo? Faço. Tento fazer mais, né? Tá meio devagar. Se o Alan de hoje com certeza aprendeu muito com o Alan lá de trás. Sim. Se o Alan de hoje tivesse a oportunidade de encontrar o Alan lá de trás, o que você falaria para ele em especial, levando em consideração tudo isso que você tem de bagagem? Olha, tem uma coisa que eu falo, né? A vida ela é para ser vivida, então eu não me arrependo de praticamente nada do que eu fiz, até dos erros, assim, puta, eu investi errado, quebrei a cara, perdi dinheiro, tô passando estresse, mas se eu pegasse o aluno lá de trás, eu falo assim, segue esse mesmo caminho, segue, porque por mais que seja difícil, vai valer a pena lá na frente. Então hoje eu vejo meus filhos crescendo, minha filha tá maior que eu, né, 14 anos, e ela é minha inspiração ali, ela se inspira em mim, ela fala, né, e é gostoso isso, né, ela tem 14 anos, ela fala, papai, eu vou trabalhar com você quando? Papai, eu acho que eu vou trabalhar lá na IP. Papai, você acha que no prêmio eu consigo te ajudar? Ela já se vê ligada a você no profissional. Já, então assim, ela hoje eu foco nela estudos, e ela é uma menina que, graças a Deus, é muito inteligente, né, então eu vivi essa vida inteira para dar algo diferente para eles. O que eu não tive na minha infância, eu faço por eles, né? Minha filha estuda na melhor escola lá da região dela, e com o maior sacrifício, mas o maior prazer do mundo, ver ela estudando, sendo uma das melhores da sala. É competitiva igual eu, a gente não gosta de perder, né? E ela é competitiva, assim, ao extremo. Participa de campeonato, joga bola, joga vôlei, e ela tem muito de mim nessa parte, muito arrojada, mas muito quietinha também, tímida, né? Tímida também. Puxou muito disso de mim. Então assim, eu falaria pro meu eu de lá atrás seguir, né? Fazer exatamente isso que vai valer a pena. Você sente que mesmo você hoje sendo uma das casas de referência da cidade, ainda te traz alguma certa... Você vê as outras casas como concorrentes, ou você sente que as demais casas veem você como um potencial concorrente? Olha, eu gosto de fazer uma análise diferente das casas, né? Eu falo isso, eu estou tendo hoje uma oportunidade de conversar com outras pessoas das casas aqui de Mogi. No começo eu via o pessoal que olhava muito eu como um concorrente, mas eu sempre falo assim que tem espaço para todo mundo. Nós estamos numa cidade de 500 mil habitantes, né? Eu coloco 200 pessoas na minha casa, 250, né? Então, eu acho muito bacana, e eu tenho contatos assim no meu WhatsApp, quando alguém posta a casa lotada, eu falo, putz, mano, que da hora, parabéns, aí top, aqui também foi muito top hoje, graças a Deus, sucesso aí. Então eu olho sempre nessa visão, para mim tem espaço para todo mundo. Então todo mundo vai ter o seu atendimento, porque a gente não vai todo dia no mesmo lugar. Não adianta eu querer abraçar todo mundo. Se eu só coloco 250 pessoas na casa, para que eu vou sentir inveja do cara do meu concorrente? E não, outra, todo dia tem um giro de público. Exatamente. Então, eu tenho essa visão. Para mim tem espaço para todo mundo, e se pudermos ser unidos juntos, né, todo mundo crescer junto, para mim é a melhor coisa. Eu acho que é muito mais interessante trabalhar todo mundo na mesma sintonia, né, todas as casas se ajudarem. Eu tô num lugar totalmente isolado do Buchiche, por exemplo, da Praça do Buchiche, então... Não tem concorrência perto. Então é muito mais fácil ser amigos do que ser inimigos, de ter uma concorrência, né? Então eu levo muito para esse lado, sabe? De ter uma boa sintonia com todos eles, com todo mundo. Hoje eu tenho amizade com alguns donos de casa aí, bem legal, e eu quero estar levando mais e mais isso aí. É bacana. Inclusive agora, antes da gente finalizar, vem a feijoada junina do Prêmio, que agora é dia 19 de junho. Do meio-dia às 10, é isso? Como eu não paro, eu criei aí o Premium Eventos. Agora tem o Prêmio Eventos. Virei um produtor de eventos também, porque então é uma caixinha de surpresa. Além de todas essas coisas, eu quero fazer os eventos, né? Então é o segundo, né, que a gente faz. Fizemos o primeiro ano passado. Que foi um sucesso. Deu 400 e poucas pessoas. Esse ano eu venho trazendo
Esse ano que eu vou fazer agora, esse que eu vou fazer agora, eu vou, assim, trazendo um sistema bem mais robusto. Vai fazer uma festa junina com 10 horas de música, 2 palcos simultâneos. 2 palcos? Minha ideia é trabalhar com palco simultâneo, fazer uma festa junina mesmo. Vai ter bingo. Minha ideia é ter um bingo lá. Que legal. Vou pegar um intervalinho de uma banda e outra, fazer uma meia hora de intervalo apenas para fazer um sorteio de um bingo lá. Vai ter barraquinhas, vai ter Arakids para as crianças. Então, eu sigo aquela mesma linha sempre de fazer sempre um evento familiar, né? Pro lado família. E ao todo 10 horas de música. 10 horas de música. A feijoada ela é servida de que horas a que horas? No meio-dia às 15. Meio-dia às 15. Isso. Depois tem petisco. Isso. Aí essa festa, dia 19, é feriado, uma quinta-feira, né? E aí no domingo eu faço no Prêmio, a festa junina do Prêmio. Né? Nossa, então 2 eventos um seguido do outro. Um seguido do outro, dia dos namorados uma semana antes. Nossa, já tá agitado domingo, junho, então. Essa festa feijoada junina, os convites já podem ser comprados através das redes sociais. Já tá sendo vendido, já tem os links aí, né? Que a gente já tá vendendo pela Zig. E já chegou o impresso também, né? Quem quiser adquirir direto lá no Prêmio lá, né? Vai dar para adquirir direto lá também. Rede social do Prêmio? O Premium Gastrobar. O Premium Gastrobar. Tá aí, Avenida Henrique Heroles. 1215, lá no Alto do Ipiranga. Tá aí, ó, hoje é quarta, mas tá aberto até que horas? Até meia-noite. Até meia-noite? Tem futebol, né? Futebolzinho hoje lá na tela. Tem promoção de quarto pra futebol? Tá tendo a promoção muito bacana de cerveja lá, R$ 48,90 só. Olha só. O balde. O balde? A marca vocês descobrem lá. Vou ver se eu arrastei a Elaine, que é a Elaine que gosta de futebol. Eu já não sou muito fã de futebol, não. Eu até assisto, mas não dá, né? Não sou muito ligada, não. Amigo, então para você que quiser comprar o ingresso, já tá disponível, pode comprar. Quanto tá o ingresso? R$60. Já dá direito à feijoada. Já dá direito à feijoada. Meio-dia às 15 horas a feijoada vai ser servida lá. À vontade. Isso. Tá aí, então. Obrigada por ter participado. Obrigado, foi um prazer. Você vai ter que vir para contar suas peripécias depois. Nossa, eu falo demais, ó, o tempo acabou já. Tá né? vendo? Passa rápido, ó lá. Deu o tempo certinho. Obrigada, Alain. Obrigado, viu? Ó, para você que tá do outro lado, não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito. Já ativa o sininho para receber notificação do próximo episódio. E depois você comenta aqui o que você achou desse bate-papo, viu? Para quem quiser comprar os ingressos da feijoada junina, lembrando, dia 19 de junho, do meio-dia às 10, é só você entrar nas redes sociais do Prêmio Gastrobar, ou até mesmo na minha, você consegue comprar através do link. Lá você tem acesso e pode desfrutar de mais de 10 horas de música ali ao vivo, pagode. Vai ter sertanejo? Vai ter sertanejo, vai ter música de festa, vai ter a Big Choice. Ah, a Big Choice também vai estar lá? Vai estar lá, já fazendo todo o agito lá, Nossa, um forrozinho, vai ser um festão, então. Vai, Cici fazendo fit dance. Então você não pode ficar fora dessa festa. Eu vou estar lá, você pode, deixa minha mesa reservada, hein? Com certeza. E ó, antes da gente terminar esse bate-papo, eu quero deixar uma reflexão para você, como eu sempre deixo aqui no finalzinho. Na vida, todo mundo tropeça, mas só faz história quem levanta com determinação. Então, você já entendeu o recado, não precisa falar mais nada. Toma uma atitude na sua vida, que senão ninguém vai fazer mais nada, viu, por você. Só você mesmo. Semana que vem eu tô de volta.